O que acontece é o seguinte, quando lá na live do ano passado eu falo sobre simbólica, talvez eu tenha frustrado uma parte das pessoas que estavam na live, por outro lado, as pessoas que não se frustraram estão aqui dentro. Então é para vocês que eu estou falando. Frustrado em que sentido, né? No seguinte sentido, hoje é muito comum algumas pessoas, sobretudo depois que eu comecei a falar desse assunto em 2020, no meio da pandemia, quando eu começo a Super Live Series, né, eu trago esse assunto de simbólica para o público grande, né, para a internet. Então, aquele meu primeiro vídeo lá da Super Live Series tem 1,5 milhão de pessoas que assistiram aquilo, o que é um número assombroso. Depois tem também o trabalho da professora Lucilena Galvão, né, que ela fala sobre simbólica também para muita gente no YouTube, né, ela é lá da Nova Acrópole, nunca tive com ela pessoalmente, então sei que ela assistiu alguns vídeos dela, não assisto a produção dela, mas sei que ela fala desses assuntos também. Agora, por outro lado, tem toda uma grande parte bem, apareceu a partir daquela minha produção específica de 2020, começou a aparecer um pessoal falando sobre simbólica em concreto, mas só desde um ponto de vista mais superficial, mais estético, eu diria, tá? Então, para começar, a simbólica ela não está inserida dentro da estética, ou seja, quando a gente está falando de símbolos, a gente não vai falar só sobre o modo sobre, por exemplo, a mobília da sua casa, ou o modo de se vestir, ou os elementos você vai, sei lá, um filme, por exemplo, que aí bota ali sei lá, vai botar um sofá vermelho na sala. Então, esse sofá vermelho simboliza. É um jeito de tratar o assunto, é o jeito mais superficial possível de tratar o assunto, então não é esse o modo que a gente vai entrar nesse tema, perfeito? Não é o modo que a gente vai entrar nesse tema da simbólica. Isso eu já disse para vocês lá na live de lançamento. Então, algumas pessoas talvez tivessem essa ideia de que, beleza, eu quero conseguir assistir a um filme e conseguir, ou sei lá, entrar numa igreja e conseguir entender os símbolos. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, ao longo dos nossos 12 encontros. Mas essa não é a ideia central desse curso. A ideia central desse curso é posicionar a simbólica no lugar exato dela. Qual que é o lugar exato da simbólica? Como eu disse, a simbólica ela é uma disciplina que ela deriva da filosofia. Desde o século XVIII para cá, eu diria que a simbólica ela perde espaço dentro das subdisciplinas ou das divisões da filosofia, tá? A lógica ela vai ganhando espaço e todo mundo, a maioria das pessoas que vai estudar filosofia por dois ângulos no primeiro momento. Pela história da filosofia, o que é bem interessante, você conhecer os autores, conhecer do que eles tratam, quais são suas ideias, qual que é a origem das ideias, contra quem que eles estão se levantando, interessante pra caramba, e há alguns livros, alguns bons volumes que tratam sobre a história da filosofia. E há, por outro lado, também aquela outra linha, que é a linha que mais ganha espaço hoje, quando a gente está falando de filosofia, quando a gente pega as publicações científicas dos grandes centros de filosofia, a gente vai ver que a linha que mais ganha espaço é a lógica, que é a filosofia desenvolvida, sobretudo, no mundo anglo-saxão. Beleza? Beleza. Só que até o século XVIII havia uma outra forma de fazer filosofia ou de pensar o mundo. Uma dessas formas era precisamente a simbólica. A simbólica, por um motivo específico que a gente pode tratar aqui hoje, ela vai perdendo espaço na produção cultural de tal modo que depois de um tempo, né, há 4 séculos, pouco se fala de simbólica. A simbólica, ela inclusive sai das grades de ensino de filosofia. A gente não tem professores falando hoje nas maiores faculdades de filosofia de simbólica. Na minha, por exemplo, não tem, né? A gente não encontra um professor para falar de simbólica na faculdade de filosofia que eu tenho. Na Mara Atlântica, você não tem uma disciplina lá simbólica. Não tem isso. Então, estou dando esse curso aqui para vocês, beleza? Então, vou falar de alguns autores aqui, mas vocês não precisam comprar os livros deles, não precisam ir atrás desses sujeitos, né? Não tem muito, não tem necessidade disso, vocês não vão ler, não vão conseguir ler, não interessa também ler esses caras, porque tem que ler esses caras articulados com um monte de coisa. Mas tem um sujeito que ele aparece ali no século XX, chamado Cornélio Fabro, ele é um neotomista, e ele desenvolve, sobretudo nos seus trabalhos, o conceito da participação. O que é a participação? Preste atenção nisso aqui. A participação é o seguinte, é um conceito que ela explora a relação entre o ser das coisas. Então anota aí, se você quiser, beleza? Um ente é aquilo que é. Tá? Então, o que é um ente? O ente é tudo que é. Por exemplo, essa caneta que está na minha frente é um ente. Eu sou um ente. Você é um ente. Esse anel, essa aliança que está no meu dedo é um ente. Por que é um ente? Porque é. E tudo aquilo que tudo aquilo material que tem três coisas. Perfeito? Tem ser, porque é. Então, o verbo, né? Quer dizer, a coisa ela está na existência. Então, ela tem ser.
ela tem matéria e ela tem forma. A matéria é a matéria mesmo, é do que a coisa é feita. Então, sei lá, esse charuto aqui é feito de folha de tabaco. Essa é a matéria do charuto. A forma não é a figura externa, a forma não é cilíndrica. A forma é o conjunto de possibilidades desse charuto ou o conjunto de possibilidades de um ente. Isso é a forma, perfeito? O ser, o que é? O ser é aquele verbo que mantém o ente na existência, tá? E esse ser, ele é recebido numa cadeia de agentes eficientes, ou seja, alguém fez esse charuto, perfeito? Ele recebe o ser, ele entra na existência através do artífice ou através da ação de algo ou de alguém, tá? Se a gente levar isso ao limite, a gente vai chegar sem, alguém doou o ser para alguém, para alguém, para alguém, para alguém, né? Alguém recebeu o ser de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que não recebeu de ninguém. Quer dizer, é necessário, pela razão, a razão compreende que é necessário que haja um ser que seja anterior a todos os seres, que possa ser o doador de ser para que haja entes, para que haja um mundo criado. Perfeito? Tanto o mundo material quanto o mundo imaterial. Nesse ponto a gente já avançou, isso a gente já sabe. Agora, o que o Cornélio Fabro estuda é a relação entre os seres, ou seja, todos os seres eles participam, por isso que ele estuda a teoria da participação, chama-se teoria da participação. Todos os seres eles vão participando de uma mesma perfeição, que é a participação, que é a perfeição do ser em ato puro, anterior a todos os outros, que é Deus. E essas coisas que uma vai participando da outra, elas se relacionam de algum modo numa grande cadeia do ser. É como se houvessem várias cadeias de ser, né? Ou seja, Deus dá o ser para um primeiro ente, que dá para o segundo, que isso vai como se fosse ramificando em árvores até chegar em mim, até chegar nesse charuto, até chegar na onça que está lá no meio do mato, até chegar nessa câmera que está aqui, perfeito? Perfeito. Então, existem entes que são complexos, entes que são simples, entes que são compostos, entes que são materiais, entes que são imateriais, e disso, atenção, é disso que é feita a realidade. A realidade ela é feita da relação entre os entes, materiais e imateriais, que tem ser, tem matéria e forma. Os entes imateriais não têm matéria. Os entes materiais têm ser e têm forma. São os anjos, perfeito? As ideias abstratas, a gente vai falar sobre elas em alguma aula também. Então, os conceitos, um conceito matemático, ele tem matéria, né? A fórmula de Bhaskara, ela tem matéria. O teorema de Pitágoras tem matéria? Não tem matéria. Mas é uma fórmula, ou seja, ela existe porque existe um conjunto de relações. Então, já veremos isso em alguma aula lá para frente, tá? Perfeito. Todo ente, portanto, tem ser, e todo ser, ele participa dessa perfeição. Então, tudo aquilo que é, né, tudo aquilo que é, esse celular aqui na minha frente, o sol que nasce e se põe, a escuridão ali atrás, a cachoeira que eu visitei semana retrasada, os meus filhos, vocês, as minhas lembranças, as histórias ficcionais do Tolstói, do Tolkien, do Lewis, esse casaco, tudo aquilo que é, tem ser, portanto tem verbo. E esse verbo, em última análise, ele é presença de algo, ele é presença daquela voz que lhe deu o ser, que lhe deu vida, que lhe deu existência. Perfeito? Então, do que trata a simbólica? A simbólica, ela trata exatamente do estudo da correlação entre os seres, ou seja, como que tudo aquilo que é participa da mesma perfeição e como essas coisas elas estão relacionadas entre si, perfeito? Como que eu consigo perceber, em última análise, a presença do verbo naquilo que é? Isso é simbólico, você precisa de um olhar específico para você conseguir perceber isso, para você conseguir perceber essa dimensão ou essa potência de mundo, tá? Que está na frente de todos nós. Todos nós estamos instalados nesse mundo em concreto, nesse mundo específico. O que ocorre, como eu disse, é que, desde o século XVIII, pelo menos, a disciplina da simbólica ela some dos manuais, ela some das faculdades, ela some dos círculos intelectuais, permanece, é verdade, dentro de algumas sociedades ditas sociedades secretas, tá? Então, nessas sociedades secretas ou sociedades esotéricas, continua-se tentando estudar a simbólica, então não é verdade que existe uma interrupção de transmissão do conhecimento, existe uma interrupção, isso sim, de transmissão no mainstream desse conhecimento simbólico, ou seja, isso não está nas faculdades, mas está nos círculos esotéricos, perfeito? Ítalo, como é que você, então, que não estava no século XVII,
que está no século XXI. Como é que você tem conhecimento desse tipo de coisa? Então, você participa de algum círculo esotérico? Você recebeu, sei lá, a iniciação em alguma escola ou em algum grupo esotérico? É uma pergunta. É uma pergunta razoável que você deveria se fazer, né? Porque se eu estou te dizendo que eu sou capaz de te ensinar sobre simbólica, e ao mesmo tempo eu estou te dizendo que o ensino tradicional, o ensino mainstream da simbólica, ele foi interrompido ali no século XVII para o século XVIII, permanecendo, aí sim, uma transmissão ininterrupta por 3 ou 4 séculos dentro de sociedades esotéricas, a pergunta que você tem que fazer é essa mesmo que eu acabei de fazer por você, perfeito? Então, Ítalo, você participou, ou participa, você foi iniciado em algum grupo esotérico para ter conhecimento simbólico, a fim de transmitir para a gente, né? Por exemplo, a professora Lucilena Galvão, ela participa de um círculo, que é o círculo da Nova Acrópole, né? Então faz sentido que ela está dentro de uma tradição específica que ininterruptamente vai transmitindo, ela aprendeu aquelas coisas lá dentro, né? Isso é verdade. Então pronto, aqui já entra um capítulo importante. Falei, não, nunca participei de um círculo esotérico. No entanto, eu tive a oportunidade, e aí foi uma graça mesmo que me aconteceu, de na minha adolescência conhecer uma pessoa em concreto, perfeito? Que me apresentou alguns livros, não uma sociedade, não uma comunidade, não um rito iniciático, mas alguns livros de comunidades iniciáticas, isso sim, perfeito? Era a mãe de um amigo meu. Então, a mãe desse meu amigo, ela acho que participava, ou disse que participava, nunca vi em nenhum desses lugares e não há registro disso, mas disse que participava de um grupo esotérico e tinha uma literatura, uma bibliografia na casa dela que eu tive acesso e li. Atenção, claro, eu estou falando disso, eu tinha 15, 16 anos. O que eu li ali, eu entendi uma parte, uma outra parte importante, eu absolutamente não entendi nada, né, do que eu li, claro, porque muitos desses livros, eles precisam de alguém ali te orientando para que você possa entender, porque esses livros, eles são escritos de modo, não de modo oculto, mas eles são escritos por uma comunidade que já está entendendo o que está sendo dito, né? Então, tem muita coisa que se omite desses livros, não por manter o segredo, por nada disso, é porque é uma transmissão que é feita dentro de uma tradição. Então, se pressupõe que os membros daquela comunidade têm certos conhecimentos que não precisam estar explicitados no texto. Como eu não tinha esse conhecimento, muita coisa ali me passou despercebida. Agora, por que eu digo que isso foi uma graça, isso foi bom para mim? Porque eu percebi que existe um tipo de conhecimento específico que estava inacessível, né, que eu não conseguiria encontrar se eu fizesse uma faculdade de filosofia, que eu não encontraria nas prateleiras das livrarias do shopping, perfeito? Isso me deixou atento. Atento a quê? Atento a uma coisa que a maioria de vocês não está atento. Por exemplo, aqui atrás tem a coleção das obras completas do Mário Ferreira dos Santos. Tá ali embaixo. A maioria das pessoas que não sabe disso que eu estou falando vai ler o Mário Ferreira dos Santos e pode até entender o Mário Ferreira dos Santos, tá? Que é um filósofo brasileiro, perfeito? Filósofo brasileiro que foi posto na praça pelo filósofo Olavo de Carvalho, que o descobre ou dá voz a ele, né? O que ocorre é o seguinte, a maioria das pessoas vai ler o Mário Ferreira dos Santos, ele está falando de ontologia, ele está falando de ciências da mente, ele está falando de metafísica, ele está falando de estética, ele está falando de ciências sociais, perfeito. Isso é uma camada da explicação do Mário, é uma camada do que ele está falando, é uma camada muito profunda já, né? Isso é uma camada já profunda, não é uma camada superficial. Ele explica essas coisas com muita profundidade. Agora, quando eu comecei a ler o Mário, por ter tido acesso na minha adolescência, numa boa parte da minha adolescência, aos textos de tipo esotérico, é como se imediatamente você percebe, opa, calma lá, o Mário participou de alguma comunidade esotérica, perfeito? Ele tem um conhecimento que ele também está transmitindo aqui dentro e que não é acessível ao leitor que não sabe que isso existe ou não teve acesso a isso. É como se tivesse uma dupla camada, pelo menos uma dupla camada de informação em todos os textos do Mário. Isso eu percebi assim, eu li o Mário antes de ouvir o Mário. Estou dando exemplo do Mário, mas há diversos autores que são assim, perfeito? Então, o caso do Mário em concreto, o Mário Ferreira dos Santos, eu leio o texto dele pela primeira vez e depois eu consigo, ali nos anos 2007, talvez 2008, eu não lembro, não sei se 2007, eu tenho esses e-mails aqui, eu posso achar, depois posso precisar a data, inclusive, eu descubro o e-mail da filha do Mário,
a Nádia, salvo engano, escrevo para a Nádia e falo que estou lendo, sou um jovem, né? Eu tinha 21 anos, estava lendo os textos do pai dela e pergunto se ela não tem material não publicado, material não acessível do pai dela que ela pudesse ceder para mim. E ela, muito solicitamente, me dá o telefone dela, eu ligo para ela, a gente conversa um pouco, ela vê que, de fato, era um garoto aqui do Rio de Janeiro, estudando filosofia, descubro os textos do pai dela com 21 anos, era a idade que eu tinha, e ela me cede as fitas cassete do Mário Ferreira dos Santos, com diversas gravações, de toda a produção. Bem, como é que era a produção do Mário? Ele estudava, dava aulas, e alguém transcrevia a aula deles, depois ele corrigia a transcrição, e continuava dando aula. E assim vai toda a enciclopédia de filosofia concreta do Mário aparece desse modo. Então ele dava aula, alguém transcrevia, botava ordem naquilo, ele revisava, ajustava qualquer coisa e vai, publica, porque ele sabia que ele ia morrer. Era um sujeito muito doente, tinha uma insuficiência cardíaca poderosa, e sabia que não teria tempo, não duraria muito. Então ele vai nesse modo, ele vai falando, olha, eu preciso explicar aqui o que é a deca dialética, eu preciso explicar as coisas que eu aprendi. Então ele dava aulas. É claro que no meio das aulas, ele faz certas digressões acerca da vida dele, perfeito? Que não estão no texto, mas estão gravados no registro oral, né? E ali no registro oral, o Mário fala que participou, né, que participou da maçonaria, por exemplo, né, que é uma dessas escolas que vai mantendo a tentativa de uma transmissão simbólica. Ele fala que vai até o grau 30, né, da maçonaria, depois ele pula fora. Ele fala que ele participa de grupos pitagóricos. O que são grupos pitagóricos? Ora, Pitágoras é anterior aos filósofos, aos 3 filósofos, né, gregos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a transmissão pitagórica, tem pouca coisa escrita da transmissão pitagórica, mas a transmissão pitagórica, ela dura em sociedades secretas ao longo de 2.500 anos, por exemplo, né? Então, o Mário, bem, não sei também se ele participou mesmo ou disse que participou, tanto faz, não interessa. O que interessa é que foi o que ele disse, né? E o que ele disse é isso. Então, é o que eu posso falar para vocês. Hoje tem no YouTube esses áudios do Mário, né? Isso é uma coisa que só eu tinha, ou poucas pessoas tinham isso em 2007. 2007, 2008, sei lá. Mas hoje tem no YouTube, você acha os áudios do Mário Ferreira dos Santos, e tem um áudio desse que ele fala mesmo lá da maçonaria, o cacete, a quatro. E a minha visão é que o Mário é um dos grandes simbolistas desse nosso século. Estou falando do mundo, não do Brasil, do mundo, perfeito? O século XX, produção do século XX, se for pegar quem produziu mesmo no século XX, produziu obra de peso, volume, etc., provavelmente o Mário Ferreira dos Santos, brasileiro, é um dos sujeitos que mais conhece simbolismo de trás para adiante. Parece como se ele tivesse dedicado a vida dele a esse negócio. Escrevendo de outras coisas, né? Mas sempre com a visão simbólica. Perfeito? Então, como é que eu posso transmitir para vocês um conhecimento perfeito sem eu ter participado de sociedades ocultistas, sociedades esotéricas, sociedades secretas? Porque eu tive uma experiência de abertura quando eu era adolescente. Depois eu tive acesso a alguns textos e percebi que eu sabia perceber quando o sujeito era simbolista e o que ele estava transmitindo através dos seus textos. Depois eu vou morar com o Olavo em 2007 para 2008 e o Olavo participou de sociedades desse tipo, né, declarados por ele mesmo, né? Indianápolis, salvo engano, ele ia lá de vez em quando, tinha transmissão por carta, etc. Então, tive contato, é isso, quer dizer, eu tive contato como aluno básico, aluno trivial do Olavo na casa do Olavo, mas o Olavo era um sujeito que tinha esse tipo de conhecimento também, porque ele sim participou de sociedades desse tipo, tá? Então, foi uma sucessão eu digo que foram graças mesmo, né? Quer dizer, sem eu ter participado nunca desse tipo de coisa, sem eu ter sido iniciado formalmente, e nem informalmente que eu saiba, né? Nesse tipo de conteúdo, de conhecimento, eu tive acesso a um material e a professores, seja próximos ou seja à distância, que esses sim participaram e mantiveram ou aprenderam e depois transmitiram também uma parte desse conteúdo, desse conhecimento, perfeito? Então, quando eu digo para vocês que é um conhecimento importante e foi interrompido na transmissão, eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, esse lugar que a gente está aqui é um lugar à distância, para começar, eu nem sei quem está aqui, atenção, eu nem sei quem são vocês, ok? Isso é ruim, por um lado, porque eu não sei quem são vocês, e é excelente por outro. Por quê? Porque eu não sei quem são vocês, entendeu? Então, não estamos, como quem diz, numa sociedade secreta, ou numa sociedade ocultista, ou em qualquer tipo de coisa. É só
porra de uma aula sendo transmitida pela caralha do StreamYard, beleza? Fiquem tranquilos, nada será exigido de vocês, a não ser os R$49, R$59 que vocês pagaram para estar aqui dentro e para ter acesso ao guru de bolso, né? Inclusive, faço uma brincadeira com a gente, que é guru, né? É uma brincadeira evidente com essa conversa toda que a gente tá tendo aqui, ok? Então, só aula. Vocês vão sair daqui sabendo de meia dúzia de coisas que vão ser boas pra caceta pra vida prática e pra vida intelectual de vocês. É isso, ok? Dito isso, a simbólica não é, portanto, a arte de ver um videoclipe, ver um vídeo do, sei lá, ver um filme do Christopher Nolan, por exemplo, e conseguir identificar, porque o planeta tal tinha água, e água representa fluidez. Beleza, isso é o epifenômeno da coisa. Isso é mais fácil que andar para frente, pessoal. Isso é só, na verdade, você pega na porra do Google, tem alguém que já fez essa brincadeira. É uma brincadeira estética, no fundo, né? Quer dizer, você conhece meia dúzia de figurinhas, você conecta as figurinhas e faz a brincadeira que você quiser, tá? Não é isso que a gente vai falar aqui. Não é isso que a gente vai falar aqui, tá? Também não é uma aula de arte, não é uma aula de história da arte. Eu estava aqui mais cedo hoje falando sobre Catedral Gótica, né? O Pedro estava lendo sobre o Victor Hugo, e estava falando sobre como que o Corcunda de Notre Dame, no fundo, é uma ode à Catedral Notre Dame. Mas não conectaria muito. Então, ele é uma história, pronto, né? Não sei se você lembra ou não, mas o fato é que as catedrais, por exemplo, uma parte da minha vida eu estudei a arte das catedrais. A gente pode chamar de simbólica das catedrais também, sei lá, por exemplo. Tinha uma parte da minha vida que eu sabia descrever o frontispício da Catedral de Chartres, por exemplo, né? E tudo que está lá, né? O símbolo, então aquele bicho comendo a cabeça do outro, aquilo ali é uma referência à soberba, e aquele outro ali é inveja, e por aí vai, né? É brincadeira. Se você só estudar a história da arte, que você vai saber, porra, tem uma porrada de manual que fala da Catedral de Chartres, né? Então não é tão difícil assim. E é uma coisa bem legal, por exemplo, ler vitral gótico, né? Eu sei ler vitral gótico porque eu estudei essa porra, não é que eu sei ler vitral gótico porque eu estudei simbólica, não, é porque eu li um livro sobre história da arte gótica, e lá está escrito como você interpreta, como é que você lê um vitral, por exemplo, você lê um vitral de baixo para cima, você não lê de cima para baixo, então, para você entender um vitral gótico, você tem que começar olhando de baixo para cima. Cada personagem ali está representado de um certo modo, né? Então, os pés descalços representam a pureza. Você vai conhecendo os elementos que compõem, por exemplo, aquele é São Bartolomeu, aquele outro ali porque tem o machado, aquele outro ali é São Paulo, porque tem a espada, aquele outro ali é São Pedro, porque tem a chave, aquele outro ali provavelmente é um nobre, porque tem um arco, aquele ali, entendeu? Não. Isso é bobeira, isso aí você lê a porra do livro qualquer de história da arte que você vai saber fazer, tá? Isso aí é legal, né? Você vai se tornar um pouco mais culto, é o que vai acontecer contigo, mas não é simbólica, é só para dizer que isso não é simbólica. Simbólica é o modo de ver a vida em conexão com o verbo. O verbo é Deus, né? E o verbo parava sobre as águas, o verbo é anterior a tudo, e o verbo se encarnou, e o verbo esteve cá entre nós, o verbo morreu e ressuscitou. Essa é a coisa da simbólica, tá? Do nosso curso. Perfeito ou não?